O pato pediu-me se podia tomar um duche. Ele amanhã é um pato muito quente, ele fica sempre. E depois, cada vez que está ao meu colo, então, pior ainda, fica enervado. É isso mesmo, vês como tu sabes. É assim. Bem, e vamos abrir da melhor maneira. Eu vou ter o prazer de chamar até aqui um homem maravilhoso, quem eu sempre gostei muito. O enfermeiro Ismael Martins, que foi aluno do Dr. José Lopes Dias e foi o segundo diretor da antiga Escola, não é? Superior de Enfermagem, que era assim que se chamava, não é? Verdade? Faça favor, Sr. Dr. Ismael. Por ali, por ali. E agora, outro homem maravilhoso, que durante muitos anos aturou todas as crianças desta cidade. Minhas senhoras e meus senhores, o Dr. Fernando Dias de Carvalho. Pois, doutor, faça favor, o microfone é do senhor para poder dizer o que a alma lhe diz. Excelentíssimo Senhor Presidente do Instituto Politécnico, Excelentíssimo Presidente da Associação dos Estudantes do Instituto Politécnico, Excelentíssimo Dr. Lopes Dias, ilustre filho do nosso homenageado, restantes membros da família e, desculpem-me que destaque também o Dr. Pedro Lopes Dias como membro da família. É com muito gosto que eu estou aqui para falar sobre o Dr. Lopes Dias e agradeço muito à Associação dos Estudantes o terem-se lembrado de festejar nas suas festas de caloiro, de tomar esta iniciativa tão importante que é lembrar o testemunho daqueles que foram homens que fizeram desenvolver a nossa terra, que lutaram muito pela nossa terra, que foram de um bairrismo pedagógico, de um bairrismo não estéril, mas de um bairrismo que fez florescer muita gente da nossa região. Agradeço à Associação de Estudantes do Instituto Politécnico, na pessoa de Sara Campos, o convite que muito me honra para falar sobre o patrono da Escola Superior de Saúde. Receio que não tenha capacidade de vos transmitir a dimensão humana, o vulto que foi José Lopes Dias Júnior. Mas Lopes Dias é, de facto, uma das nossas maiores pérolas e quanto mais o tempo passa, maior valor se lhe reconhece. Lopes Dias viveu para os outros, para os seus concidadãos, desejando ansiosamente o seu desenvolvimento, tanto no aspecto humano como material. Viver é ser útil para os outros, disse Séneca. Lopes Dias demonstrou nas palavras e nas ações. Colocou a sua cultura, inteligência, saber, verticalidade, perspicácia e simplicidade ao serviço deste seu desejo profundo de desenvolvimento do cidadão, procurando que a criação da riqueza resultasse de uma atividade humana baseada no conhecimento, na cultura, na criatividade, no poder de invenção, no respeito pelo ambiente. Lembro-me perfeitamente
da revolta que ele mostrou quando, por exemplo, foi demolido aqui o antigo hotel de turismo para construir, segundo os planos de então, um grande edifício de 9 ou 10 andares. Ele achava aquilo tão aberrante, tão desenquadrado, e assistiu com muita pena, dolorosamente, à destruição do hotel de turismo. Recordo-me também da sua indignação quando foi construído o edifício do CTTs dentro das muralhas, que ainda hoje lá está como uma tragédia para, na realidade, para a panorâmica da nossa cidade. Isto foi feito em nome de uma técnica e de uma ambição, mas na realidade a falta de harmonia que ele sentia é a mesma, pode-se dizer que a harmonia que nós temos que respeitar no ambiente é uma síntese entre a tecnologia e o humanismo. E não sentiam, nesse momento, não havia este sentimento. O mundo tem bastante para satisfazer as necessidades do bem-estar de todos, mas não o suficiente para a sua ganância. José Lopes Dias Júnior nasceu a 5 de maio no Valda de Lobos, a Senhora da Póvoa, hoje Senhora da Póvoa, filho de José Lopes Dias, professor do ensino primário, e de Carlota Barreiro Dias. Eu estava tentado a dizer que foi uma ínclita geração, porque todos os seus filhos foram, na realidade, homens célebres que se notificaram pelo desenvolvimento, pela cultura, pelo saber. Não só José Lopes Dias, mas também os seus irmãos. Toda a vasta região, na altura em que ele nasceu, toda a vasta região das Beiras vivia então em plena era agrária. Desculpe. Obrigado. Desculpe, Ernesto. Tanto o modo de vida das pessoas como a sua atividade eram ditadas por uma rede apertada de obrigações, baseada nos costumes, nas tradições e em normas estritas. Esta vivência vigiada pelas autoridades criava dependência social e económica que impunha crenças, códigos de conduta e hábitos de vida. A grande maioria da população era carente das comodidades mínimas de habitação, vestuário e alimentação. Procurava manter-se o culto do amo e do senhor, tentando a continuidade de um certo feudalismo. Todo este ambiente cerceava o espírito de iniciativa, a mobilidade e a própria liberdade das pessoas. Lopes Dias licenciou-se em Medicina em Coimbra e, sendo um dos melhores do curso, poderia facilmente ter ficado na carreira docente. Preferiu, contudo, começar a vida prática pela clínica rural na sede do seu concelho em Peramacor. Referindo-se a esta opção, afirmava: período heroico de sacrifícios e dificuldades, que guardo e guardarei na lembrança, em que o médico é mais médico e as pequenas glórias e as sublimes misérias que o definem agarram no mais íntimo da personalidade. A ânsia do conhecimento e a necessidade que sentia de se integrar na profunda transformação e modernização dos cuidados de saúde levou, após algum tempo do exercício da medicina em Pemacor, a Paris, onde frequentou o Hospital Saint-Sulpice, obtendo aí preciosos conhecimentos no campo da medicina social, que após o regresso à sua região colocou ao serviço dos seus concidadãos, lutando contra as doenças evitáveis,
melhorando a salubridade e procurando levar os responsáveis a integrar a ideia que era necessário associar o serviço social à medicina para resolver muitos problemas específicos da saúde, derrubando as barreiras da inércia e da descrença. Foi convidado a dar lições em Lisboa na formação de técnicos do serviço social, lições que foram publicadas e se tornaram a Bíblia do serviço social na década de 40. No prefácio desta publicação, o professor Fernando da Silva Correia, diretor de saúde então, dizia: é espantosa a facilidade como soube aliar a atividade prática aos trabalhos de investigação científica, com incidência sobretudo no setor da medicina social e da história da medicina. O seu nome ultrapassou fronteiras e foi escolhido para bolseiro do Instituto de Alta Cultura, tendo apresentado nesta qualidade em Inglaterra, França e Espanha um relatório sobre saúde pública e segurança. Lutou com todo o empenho no bem-estar dos seus concidadãos, nomeadamente no combate às epidemias e às endemias do tracoma e do bócio. Relativamente a esta endemia existente no Conselho de Oleiros e concelhos limítrofes, tive o gosto de ser eu próprio a estudá-la e a propor a sua profilaxia, embora com o apoio do delegado de saúde, que era, à data, Lopes Dias. Após 5 anos de luta contra o governo de então, foi possível a profilaxia da endemia com sal iodado, como era proposto no estudo, medida simples que curou largos milhares de pessoas. Tinha também um cuidado muito especial na administração das vacinas, porque, como conhecedor de saúde pública, sabia perfeitamente que a prevenção era a melhor arma. Criou instituições que várias de que eu não, da escola de enfermagem, que o senhor enfermeiro Ismael falará, mas criou também outras instituições tão importantes como a escola de enfermagem. O dispensário de puericultura Dr. Alfredo Mota, um importante centro de apoio e difusão de conhecimentos fundamentais para a diminuição da mortalidade infantil. Neste dispensário, além do médico que observava e tratava as crianças doentes, havia uma técnica que ensinava às mães como deviam lidar com os filhos, as normas de higiene, a preparação da alimentação, os cuidados fundamentais a ter com o bebê e quais os sinais de alarme em situações mais graves. O seu impacto foi tal que o índice de mortalidade infantil na zona de influência do dispensário era inferior ao índice de mortalidade infantil a nível nacional. Criou também o Jardim Escola João de Deus. O primeiro jardim-escola a nível nacional nasceu em Lisboa em 1882, como forma de responder às carências sociais das crianças. E nesse mesmo ano foi criada a Associação dos Jardins de Escola João de Deus. Após a implantação da República em 1910 e até 1926, criaram-se 11 jardins de infância, 7 públicos e 4 privados. Não já com o espírito assistencial, mas com a preocupação do desenvolvimento da criança. Foi um período muito rico a nível do pensamento pedagógico, com novas ideias e experiências escolares. O desenvolvimento da criança passou a ser desejo eminentemente nacional e a educação era considerada uma ascensão e uma forma de igualdade social. Com o golpe de 1926 e a implantação do Estado Novo,
deu-se declínio da importância do ensino, limitou-se a liberdade de pensamento e valorizou-se o ensino como doutrinação, como uma forma de propaganda. A escolaridade baixou de 4 para 3 anos. A educação da infância foi desvalorizada, saiu do sistema educativo e foram extintos os jardins de infância públicos. Mesmo neste ambiente adverso, Lopes Dias sentia bem que a educação tinha de ser um desígnio nacional, a começar na infância, e conseguiu criar em Castelo Branco o Jardim de Escola João de Deus. A criança deve ter uma educação refletida, potencializadora do desenvolvimento das suas capacidades, onde ela possa também ser protagonista da sua aprendizagem, ao tomar consciência do que já conseguiu, das dificuldades vencidas e como foram ultrapassadas. Conceito que lhe ouvi várias vezes. Talvez hoje os jardins de escola pensassem, não sei bem qual é hoje a teoria que os jardins de escola seguem, mas penso que esta é fundamental. Chamar as crianças a ter consciência daquilo que aprenderam e de como conseguem vencer as suas dificuldades. Colaborou com o seu irmão Jaime na organização do 4º Congresso da Exposição Regional das Beiras, que consagrou o movimento regionalista iniciado antes e que o nosso homenageado serviu com maior dedicação. Lopes Dias dedicou-se ainda aos mais variados estudos sobre a ciência médica. Foi escritor e investigador apaixonado da história da medicina. Deu a conhecer ao mundo científico e à nossa região o grande cientista amato-lusitano, nascido em Castelo Branco em 1511 e falecido em Salónica em 1569, com 57 anos. Expoente máximo da medicina a nível mundial, sendo considerado o representante da medicina do século XVI. Criou a revista com o seu nome, Amato-Lusitano e Estudos de Castelo Branco. Ainda como escritor, foi autor de um vasto e importante memorialismo literário que os interessados podem consultar no Departamento da Extensão Cultural da Biblioteca Municipal de Castelo Branco, edição publicada em 1990 em sua homenagem. O pensamento de Lopes Dias integra-se no espírito da Renascença portuguesa, ao lado de Jaime Cortesão, Leonardo de Coimbra, Teixeira de Pascoais, João de Barros, Afonso Lopes Vieira, António Sérgio, Raul Promença, António Correia de Oliveira, Augusto de Casimiro, entre outros, pugnando por levar a cabo um programa de educação e cultura com base eminentemente nacional. Jaime Cortesão afirmava: para fazer uma boa e bela obra pela educação, era necessário não só o talento e o tato de um educador e de um artista, mas uma grande vontade e força de inovação, capazes de vencer a pantanosa e rotineira indiferença geral. Lopes Dias possuía esse talento, vontade e força de inovação, e não se ficou apenas pelas palavras. Desenvolveu os meios indispensáveis à concretização da sua obra. Concluindo, Lopes Dias foi um homem apaixonado pelo ensino, a educação, a saúde, a investigação e pela sua região que nunca quis abandonar. Os princípios defendidos e praticados são atualmente considerados alicerces indiscutíveis do desenvolvimento sustentado. Por personalidade a trato fino, com certo fascínio, espírito arguto e possuído inquebrantável desejo de contribuir para o desenvolvimento da sua região, soube imprimir a toda a sua obra
um cunho sociocultural e sabia bem que o amanhã se constrói hoje. Lopes Dias é merecedor de uma estátua numa importante praça desta cidade ou junto à Escola Superior de Saúde que tem o seu nome. Finalmente, vós estudantes que irei exercer amanhã as responsabilidades, não esqueçais jamais o seu exemplo. Não esqueçais que a tecnologia tem de ser a utilização social, repito, da ciência. Tenho dito. Obrigado, doutor Fernando Dias de Carvalho. Eu chamava o Dr. José Lopes Dias, o filho que está presente, para nos acompanhar aqui aqui pessoalmente, a nós os dois, que nos sentimos muito honrados com a sua presença. Ótimo, doutor. Minhas senhoras e meus senhores, doutor José Lopes Dias. Assim, não podendo ter o pai, temos o filho. Sentimos-nos mais confortados. Eu saúdo o Presidente do Instituto Politécnico e toda a família do Dr. Lopes Dias e a Associação de Estudantes por esta bela iniciativa. Eu vou procurar ser breve, sintético, se consegui-lo, para não vos amassar muito, ficando depois à vossa disposição para, eventualmente, alguma questão queiram pôr e o Dr. José Pissarra Lopes Dias irá, provavelmente, encerrar a sessão, não sei. A associação é que sabe as orientações. Eu, correndo o risco de parecer um pouco menos ortodoxo, gostaria de relembrar aqui, rapidamente, algumas celebridades históricas que, pela sua mente fulgurosa e pelos feitos relevantes que fizeram, ficaram para nós imperecíveis. Na Grécia Antiga temos um Sócrates que nada escreveu, mas muito disse, depois de muito ter pensado, e a sua obra ficou. Depois, relembro Jesus de Nazaré. Tão bem nada escreveu, que eu saiba, mas a sua obra ficou. Mais tarde, dois grandes teólogos, entretanto, Aurélio Agostinho e Tomás de Aquino, ficaram célebres e imortais por aquilo que escreveram depois de ter pensado tão bem. Mais recentemente, uma Teresa de Calcutá pôs a sua obra na rua e ficou imortal. O Dr. José Lopes Dias reuniu todos estes predicados. Ele pensou de uma forma inteligente e arguta. Ele dizia de uma forma eloquente e convincente, muito agradável de ouvir. Ele escreveu maravilhosamente, como já foi referido, de uma forma pré-clara, douta, com um vocabulário riquíssimo e adaptado ao tema em desenvolvimento. E, como que
a colocar a cereja no topo do bolo, ele realizou tantas e tão belas obras. Dizia-se que a escola de enfermagem era a sua menina dos olhos. Talvez fosse. Mas ninguém lhe pode regatear a dedicação, o carinho que ele punha em todas as outras obras. E agora, se me permitem, uma pequena vivência. A escola, naquelas décadas, tinha um dia solene, digamos assim, em cada ano. Era o dia de festa da escola. Muito simples, mas muito marcante. Uma missa solene, normalmente presidida pelo Sr. Bispo da Diocese, Porto Alegre e Castelo Branco, onde eram benzidas, além das fitas dos finalistas, as toucas e os emblemas da escola que eram então colocados. Seguia-se um almoço também muito simples, mas muito aconchegante, muito amigo, onde havia, além dos alunos, os professores. Distingamos aqui dois tipos de professores: os internos, os efetivos, e os convidados, os que tinham por missão ministrar uma ou mais cadeiras, mas que eram todos iguais, fazia tudo parte da família. E, a seguir ao almoço, que se prolongava pela tarde fora, havia um bailarico. Um bailarico interno, doméstico, só nosso, embora com portas abertas. E, numa determinada altura, num desses dias de festa, depois de alguns convidados serem acompanhados pelo diretor da escola à porta, que seguiam a sua vida, o Dr. José Lopes Dias pega-me pelo braço, leva-me para um pé de uma janela, no corredor. Ele gostava, de vez em quando, de fumar o seu cigarrinho, e começámos a conversar. Eu não me lembro já de quê, mas provavelmente sobre a vida da escola. E chega-se bem direito a nós, direito a ele, o diretor da escola, uma finalista. Porque eram os finalistas que normalmente ajudavam em toda aquela festa. Essa finalista era religiosa, pertencia a uma ordem religiosa, era freira, portanto. E perguntou-lhe: senhor diretor, está tudo arrumado, agora vai começar o baile, mas eu não sei se hei de ficar, se hei de ir-me embora. Resposta imediata, como era timbre do Dr. José Lopes Dias, embora delicada, correta: a senhora é que sabe o que é que quer fazer da sua vida. A senhora é que sabe se quer o céu ou se quer a terra. Se quiser o céu, pois vá para a igreja e reze. Se gostar mais da terra, deixe ficar entre nós, fica ao pé de nós. Ela, sim senhor, ficou calada, pensou, voltou para trás, foi para a sala, e o Dr. José Lopes Dias disse-me: pois, agora queria que eu decidisse por ela. Ela é que tem que decidir o que é que gosta mais. Ora bem, isto parece um episódio vulgar, trivial, mas não. Isto tem por detrás uma filosofia muito profunda, que era o Dr. José Lopes Dias. É que ele gostava das pessoas concretas, reais. Ele conduía-se, ele sofria com o sofrimento dos outros e gostava de toda a gente a cuidar das pessoas, ao pé das pessoas, objetivamente. A escola, quando começou, teve imensas dificuldades. Eu, se me dão licença, eu bebo um bocadinho de água, porque está um bocadinho
Isto também, os meus neurónios já estão um bocadinho meio despenteados e cansam um bocadinho. A escola de início, como eu dizia, teve imensas dificuldades. Faltavam espaços, faltava mobiliário, faltavam professores e até faltavam alunos. Para conseguir o primeiro curso foi preciso muita habilidade e muita força de vontade, muito entusiasmo, mas conseguiu-se. E as dificuldades foram sendo vencidas porque o Dr. José Lopes Dias dizia: nós nunca temos tudo para começar qualquer obra que queiramos. E ou começamos mesmo sem ter tudo e vamos tentando e conseguindo, ou se estamos à espera de ter tudo, nunca o teremos. E a escola foi vingando, foi crescendo e os frutos foram começando a aparecer. O Dr. José Lopes Dias, como diretor da escola e professor da escola, além da exigente formação técnica, punha ênfase na formação humana, nas relações humanas, no estar disponível para o outro. Ele costumava dizer que o seu melhor travesseiro era o professor de ética e de ontologia profissional. Saudoso Cónigo Anacleto, que esta cidade também conhece. Era verdade, porque além de todos os professores se esforçarem por implantar, inculcar nos alunos os princípios éticos, ele era o Sr. Cónigo Anacleto, que era o professor de moral, e era em quem o Dr. José Lopes Dias dizia que mais descansava. Permita-me outro facto que poderá parecer um pouco inusitado, que rompia com alguns pergaminhos implantados, mas era de uma realidade clara e objetiva. Um delegado de informação médica foi ter com ele à enfermaria no hospital de que ele era, no velho Hospital da Misericórdia, o hospital de que ele era o diretor clínico, trazer-lhe informação sobre um novo medicamento e um novo método de terapêutica para uma doença venérea que na altura ainda era bastante frequente, a belenorragia. A belenorragia era uma doença bacteriana altamente contagiosa que, além dos transtornos que causava nas pessoas, podia trazer alguns melindres delicados na família, nos casais. O delegado de informação médica explicou-lhe aquele novo medicamento e o modo de o aplicar, a que eles chamavam o tratamento minuto. Era uma inovação, era um grande benefício, era um tirar de algumas dores de cabeça. O Dr. José Lopes Dias ouviu com muita atenção e disse-lhe: olha, valorizo muito, como está a dizer, ainda bem, mas não é a mim, principalmente, que se deve dirigir. Porque quem tiver uma belenorragia, em primeiro lugar, vai procurar o seu enfermeiro ou a enfermeira de confiança. E só depois é que, eventualmente, o enfermeiro ou a enfermeira encaminhará para um médico, se for necessário. Logo ao fim da tarde, vá ao posto de socorros da Cruz Vermelha, na Praça Velha, ao pé da biblioteca em Castelo Branco. A delegação distrital da Cruz Vermelha também tinha sido criado por ele, cá, em Castelo Branco, e ele tinha-me pedido, o Dr. José Lopes tinha-me pedido a mim para montar o posto. Portanto, o senhor disse para o delegado: vá ao fim da tarde ao posto de socorros,
falo com o enfermeiro Ismael e explico-lhe isto tudo. E o delegado da informação médica, talvez um pouco surpreso, mas lá foi. E explicou-me isto tudo. Explicou-me a reação do Dr. José Lopes Dias e explicou-me como é que havia de fazer. E, de facto, era um tratamento que resultava e teve bons êxitos. Isto, mais uma vez, explica o que era o pensar, a forma de estar do Dr. José Lopes Dias, a visão que ele tinha do ser humano. Eu poderia contar-vos diversíssimos casos, mas todos eles apontam para o mesmo sítio. A preocupação pelo outro, a preocupação de minimizar o sofrimento alheio. Eu tive a enorme sorte, a grande honra e o privilégio de ser um dos seus modesto colaborante, como ele gostava de ser. Procurei seguir as pisadas do mestre. E os frutos foram sempre muito bons. Os nossos alunos, desde o princípio, depois de acabarem o curso, eram claramente preferidos em todo o lado, em todos os hospitais. Bastava que ouvissem: vem da escola Dr. Lopes Dias. Bastava isto. Já agora, uma nossa aluna finalista, Isabel, não vou dizer mais porque ela é de Castelo Branco e os pais até são conhecidos, no fim de concluir o curso, passou pelo meu gabinete, isto era frequente, à procura de sugestões. Eu gostava muito disto, mas não sei bem para onde é que hei de ir trabalhar. Mediante o que me está a dizer, o que lhe convirá mais, minha cara Isabel, a ir para a Clínica de Santa Cruz, em Lisboa. Pois, também já me lembrei, mas parece que é muito difícil, fazem muita seleção, e é difícil entrar lá. Não tenha problemas. Vá lá, apresente-se, diga o que pretende, diga onde se formou e não vai ter problemas. Meses depois, a Isabel passou por lá, pela escola, a matar saudades, e dizia ela a dar-me um abraço. E contou-me o que é que lhe aconteceu. Falou com a enfermeira responsável e disse: olha, eu venho de Castelo Branco, da escola Dr. Lopes Dias, gostava muito de trabalhar aqui, e a enfermeira fez o sinal: não é preciso mais. Abriu uma gaveta da secretária, mostrou-lhe 3 ou 4 folhas cheias de nomes e disse: olha, isto são listas de espera de finalistas ou já formados aqui nas escolas de Lisboa. Mas não importa. Quando é que a Isabel quer trabalhar? Quer começar já longe? Quer ficar já cá? Eu empresto-lhe uma bata, fica já aqui. E ficou. Passado algum tempo, na Clínica de Santa Cruz, realizou-se a primeira transplantação cardíaca. Não sei se recordam, de uma Eva Pinto, do Porto. Quem é que... Vou concluir já. Quem é que foi escolhido para ficar a vigiar essa doente? A Isabel. E, uma vez que o tempo corre, concluo novamente felicitando a Associação por esta bela lembrança. Obrigado, enfermeiro. Meu querido Ismael, muito obrigado. E agora, minhas senhoras e meus senhores, Dr. José Lopes Dias. Muito boa noite. Prometo ser breve. Minhas senhoras, meus senhores, caros albicastrenses, quando venho a Castelo Branco, venho sempre com muito gosto, mas desta vez com prazer redobrado
em virtude da homenagem ao meu pai, da iniciativa da Associação dos Estudantes da Escola Superior de Saúde. Desde há muito tempo que ouço falar de vários exemplos de que eu tenho de ser, de certo modo, um sucessor, o que é de uma dificuldade tremenda. O meu pai, Dr. José Lopes Dias, viveu nesta cidade durante 50 anos e trabalhou na região durante todo esse tempo. Desempenhou variadíssimos cargos e desenvolveu inúmeras atividades, algumas das quais o Dr. Dias de Carvalho e o enfermeiro Ismael Martins, de uma forma muito generosa, mas sentida, referiram algumas dessas atividades. A principal característica da personalidade do meu pai era, com certeza, o seu caráter e também a forma como tratava as pessoas. Mas eu vou apenas fazer alguns comentários, de uma forma rápida, a alguns das atividades ou das obras que o meu pai desenvolveu. Em primeiro lugar, no aspecto cultural, ele escreveu numerosos artigos sobre várias personalidades da região, em termos de história, de medicina, de economia, etc. Mas, para mim, e julgo que para todos os albicastrenses, foi realmente a sua biobiografia de João Rodrigues de Castelo Branco, o Amato Lusitano. Esse livro deu origem a que o Amato Lusitano se tornasse o ícone desta cidade. E, ao mesmo tempo, levou a Câmara Municipal a construir aquele monumento que está em frente do município e cuja escultura foi feita pelo escultor Martins Correia. É engraçado, e eu não resisto à tentação de contar um pequeno facto que pouco conhecido, é que no alicerce dessa estátua há um pequeno compartimento em que está uma caixa de chumbo com algumas moedas decorrentes e datadas desse mesmo ano. Essa deposição dessa pequena caixa foi feita pelo Eurico Salles Viana, que era um funcionário da Câmara e responsável pela construção do monumento, e por mim próprio, em nome do meu pai, que estava nesse dia ausente da cidade. Mas, no aspecto da cultura ainda, para mim há, sem dúvida nenhuma, a criação da Revista de Estudos de Castelo Branco, já aqui referida, que publicou 50 números e que, numa época em que era realmente difícil, porque os direitos constituídos não desconfiavam seriamente de atividades desse género. Quer o livro sobre o Amato Lusitano, quer a Revista de Estudo de Castelo Branco, são hoje raridades bibliográficas. E eu atrevo-me, neste momento e nesta cidade, a sugerir ao Pelouro da Cultura da Câmara Municipal uma reedição dessas duas obras, porque são, na realidade, património cultural da Beira Baixa. E peço ainda aos meus conterrâneos de Castelo Branco que apoiem este pedido. No aspecto de saúde, foram variadíssimas as suas atividades, algumas já recordadas pelo Dr. Dias de Carvalho, mas as duas principais, julgo eu, foi, por um lado, o programa de luta contra a endemia de bosses na região do Oleiros, que teve, de facto, êxito.
Mas a principal, também já aqui referida, foi a fundação do Dispensário de Pericultura Dr. Alfredo Mota, salvo erro, no final da década de 20, imaginem, altura em que realmente a mortalidade infantil em Portugal era extremamente elevada. Ao fim de poucos anos, as atividades de facto do Dispensário de Pericultura ajudaram de facto a evitar centenas de mortes de jovens que de outra forma faleciam no primeiro ano de vida. Acho que de facto é notável este trabalho. Finalmente, para falar um pouco sobre a educação, eu lembro também apenas, além de várias outras iniciativas, a publicação do livro das 12 lições de serviço social, que, como disse o Dr. Dias de Carvalho, constituíram um texto de fundo, um texto de trabalho de todos os alunos das escolas do setor em Portugal durante vários anos. E, finalmente, aquilo por que nos estamos em parte aqui foi a fundação da Escola de Enfermagem de Castelo Branco, que ao longo dos anos evoluiu de uma forma fantástica em termos de investigação, ensino e pedagogia e também prestação de cuidados de saúde à população portuguesa. Já licenciou ao longo destes quase 70 anos milhares de técnicos de qualidade e que, com certeza, têm mostrado ao longo da sua vida, como o enfermeiro Ismael Martins já se referiu, contribuir de uma forma muito assinalável para a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados aos portugueses. Castelo Branco, finalmente, está a reconhecer o contributo do meu pai que tem dado a esta região, ou deu durante esta região durante 50 anos. Em nome da minha família, resta-me agradecer a todos que contribuíram para esta festa, em especial aos alunos, aos jovens alunos da Escola Superior de Saúde que tiveram esta iniciativa. A todos os nossos bem-aja. Obrigado, doutor. Obrigado aos três, estes maravilhosos homens. Mais uma vez, por favor, uma grande salva de palmas. Doutor José Lopes Dias, doutor Dias de Carvalho e o grande enfermeiro Emílio. Oh, muito bem. Bem, e vamos continuar o espetáculo. Assim se diz, para mim, além de espetáculo, é realmente uma grande homenagem a um grande senhor. E vai estar, com certeza, agora aqui. Vamos ter um grupo de ginástica acrobática. Minhas senhoras e meus senhores, o grupo APPA-CDM.
Thank